Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui, Marcelo Lucas, na STTV, no canal 8.3, em Full HD. Estamos aí entre o SBT e a Globo, no zapping aí da lista de canais. Então, facinho de achar a gente. E bombando, né? Horário nobre, 8h30 da noite. Estamos aqui ao vivo. E como vocês sabem, nós temos o tempo do investidor, do investimento. E é a melhor opção para você entender e saber um pouquinho mais de forma prática, fácil e desmistificar o que é o mercado financeiro. E para isso a gente conta com a Manhattan Investimento. Os assessores Felipe Mumberg, Simeão Júnior, sempre estão aqui com a gente, trazendo dados do mercado para você que tem aí seu dinheiro guardado, poder investir. Dinheiro guardado não gera renda, cara. Dinheiro guardado tem que render. Então, tira esse dinheiro aí que está guardado, fala com os caras da Manhattan Investimento e eles vão fazer gerar juros. Juros a seu favor. Eu só estou dando uma palhinha aqui como se eu soubesse de tudo. Mas quem falou foi vocês. Boa noite, Fê. Tudo bem com você? Felipe Momberg, Boa noite, assessor Marcelo. Tudo bem com da você? Manhattan Investimento. Muito bem. Simeão Júnior, meu boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos novamente. Bom estar por aqui para falar de investimentos. Muito bom. E me fale, Simeão, como que foi o fechamento do mercado hoje, segunda-feira, aí? O que você tem de feedback para a gente? Bom, hoje o mercado foi calmo, né? Digamos assim, foi Calmo, calmo. sem notícias. Sem volatilidade, sem novidades, né? Na verdade, assim, o mercado ele até ensaiou ali fechar positivo, mas no decorrer do dia, a falta de liquidez, porque lá fora estava a Bolsa dos Estados Unidos, né, por dia do feriado do trabalho, hoje, Ah, não abriu. Então, não gera liquidez no mercado aqui. é Então, uma aí a Bolsa interferência. fechou com 0,10 negativo, né, os 117.700 pontos, se não me engano. E o dólar com uma leve baixa também, 0,12%, fechando aí a 4,93, se não me engano. Aí o mercado não teve, assim, muito do que aconteceu na sexta-feira, que teve uma alta bem né, expressiva, não aconteceu hoje, né, por conta dessa liquidez, mas ainda assim, com alguns incentivos do governo na China, o mercado se manteve nessa estabilidade, né, não teve uma queda expressiva, muito por conta das mineradoras, Vale, CSN, enfim. E, Simeão, sobre a diversificação de carteira, nesse momento atual, nesse cenário político e também global, o que você aconselha? Bom, hoje a gente falar aí sobre diversificação é um assunto interessante para o cliente, né, para os espectadores, Sim. para entender um pouco como é que funciona a diversificação para cada carteira, né? A gente Aham. sabe aí que tem vários perfis de investidores, quando a gente fala assim, várias características de investidor, mas a gente separa sempre em três investidores, que é Sim. o conservador, o moderado e o agressivo. É isso, Felipe? É isso mesmo, Simeão, né? Conservador, Marcelo. O que é o conservador, Felipe? Conservador é aquele cara que ele quer uma tranquilidade. Ele não quer risco. Risco sempre vai ter no mercado, é fato. Mas ele quer um baixo risco. E para isso, ele abre mão da rentabilidade. Ele prefere ter uma rentabilidade um pouco menor. Não Aham. que vai ser uma rentabilidade ruim, tipo uma poupança, não é isso. Uma rentabilidade um pouco menor. Para, consequentemente, ter um risco pequeno na sua carteira. Diferente, por exemplo, do moderado. O moderado ele já está em cima do muro, está no meio termo. Ele não quer uma rentabilidade muito baixa, mas ele não quer um risco tão alto. Então ele aceita correr um pouco de risco maior. Isso, ele aceita correr um pouco de risco maior para ter uma rentabilidade um pouco maior, Marcelo. Inclusive, tem um termo muito interessante no mercado, que é o risco-retorno. Sabe o que significa isso, O Marcelo? que significa risco-retorno? Risco-retorno é o seguinte: quanto maior o risco, maior o retorno. E o que seria esse risco, Marcelo? Esse risco não está necessariamente ligado ao ativo. Ah, aquele ativo eu vou investir e vou perder meu dinheiro. Não é isso. Um exemplo de risco: tempo. Um investimento que tem uma durabilidade, né, um vencimento de 1 ano, tem um risco muito menor que um ativo de 10 anos. Sim. Certo? Por causa do tempo. Você Aham. vai ficar 10 anos com aquele ativo, enquanto no outro você vai ficar apenas 1 ano. Outro motivo de risco, por exemplo, você vai investir num banco ou você vai investir numa empresa, né? São riscos diferentes. O banco, né, provavelmente, se for um banco grande, tem uma credibilidade um pouco maior de uma empresa, por exemplo, que seja pequena.
né? Então o risco, ele está fazendo relação a isso, não que você vai perder o seu dinheiro. Então quanto maior o risco, maior o retorno. E não, Mais rápido também, na maioria das vezes. não necessariamente. Não Não necessariamente. necessariamente, porque tem vários tipos de ativos, Ah. né, que compõem uma carteira de uma pessoa. Aham. Normalmente, quando a gente fala do perfil conservador, a gente fala um pouco mais de investimentos de renda fixa, né, Simeão? Investimento de renda fixa, um pouco isso mais aí. centrado. Assim, tem vários tipos de investimento que a gente pode diversificar numa carteira, né? Quando a gente fala de um perfil conservador, como o Felipe estava falando, Certo. a gente busca ativos com menos risco, né? Que é o que ele estava falando. Menos risco é o quê? São aqueles ativos de crédito bancário, de crédito privado, né? De emissão bancária, que são os CDBs, as LCAs, os LCIs. E no crédito privado são os CRAs, os CRIs, né? São esses ativos que são lançados no mercado por empresas, né? Então a gente tenta diversificar ali para o cliente conservador ativos de renda fixa, né? Lógico, tem um perfil também moderado, que a gente mexe ali mais em ativos com um pouquinho mais de risco, mas que são ativos também ali com uma entrega de rentabilidade um pouco menor até pelo risco, que é essa correlação que a gente fala, né, Felipe? Né? Perdão, assim, e Sim. qual a faixa etária, por exemplo, do conservador, geralmente? De idade, você Isso. disse? Na verdade, não existe. E, por exemplo, posso ter uma pessoa que com 18 anos, mas que ele não quer arriscar seu capital. Ele quer seu capital totalmente protegido com o mínimo de risco possível. E pode ser que tenha uma pessoa aí de 60 anos, por exemplo, e está disposta. Então, aquele rótulo que dizem na internet que quem investe de forma muito conservadora são as pessoas mais velhas, as pessoas mais maduras. Isso é um rótulo que não é Mas, verdade. assim, tudo depende do ponto de vista. Aham. Por exemplo, via de regra, quando você investe num ativo com uma volatilidade maior, você precisa de um tempo, que pode ser que sua estratégia dê errado, e você precisa de um tempo para recuperar. Então, via de regra, quanto mais novo, melhor. Mas não quer dizer que você aí com 60, 70, 50 anos não vai investir nesse tipo de ativo. Sim. Né? É bem relativo ao ponto de vista. Tudo depende da pessoa. Ou talvez também a pessoa ela tem um capital alto e ela está disposta a colocar 10, 20% numa volatilidade um pouco maior e o resto deixa ali protegido. Então tudo depende do ponto de vista. Tudo depende do cliente. Basicamente é isso. Cada cliente é um cliente diferente. Não existe, não é uma questão de idade, não é Não uma é questão... exatamente uma questão de característica, né, Isso. Felipe? A gente costuma levar um pouco para esse lado mesmo, pensando assim que o cliente com aquela característica ele vai ser mais agressivo ou mais conservador, enfim. Não é muito isso. Tanto é que a gente fala que o perfil do investidor ele pode mudar com o tempo. Ele pode começar sendo um perfil agressivo, mas por aquele momento da vida dele estar passando ali, ele se torna mais moderado, se torna mais conservador, entende? Então, é uma coisa que pode mudar. Não, o cliente ele não precisa se apegar, não, o meu perfil é conservador. Com o tempo, pode ser que as características aí dos seus investimentos venham a mudar. Que legal, né? Vocês, assessores da Manhattan Investimento, vocês têm que fazer tipo uma anamnese sobre o cliente, né? Exatamente, Para exatamente. descobrir, Conhecer, por isso que a gente conversa com o cliente, né, Felipe? conversa. Isso, é entender o cliente. Cada Vai cliente um ele tem tempo essa conversa, né? Vai um tempo. E como disse, muda com o tempo. Talvez você, Marcelo, hoje você comece todo agressivo. Quero rentabilidade, não tem problema o risco que eu vou correr. Depois de um certo tempo, você acumulou um capital tão bom que você fale, eu já cheguei no meu objetivo. A partir de agora, eu quero uma coisa menos arriscada. O que eu tenho é suficiente. E N outros motivos que podem fazer você mudar o seu tipo de perfil. Por isso que o assessor sempre tem que estar em contato com o cliente para entender a sua situação atual Com o cliente e com o mercado. e com o mercado. Entender também a dinâmica do mercado. Que o mercado ele muda, né? Tempos atrás, renda fixa estava estourando, né? Praticamente não Sim. tinha nem por que você se arriscar tanto no mercado de renda variável. Hoje a dinâmica está mudando. Hoje precisa se arriscar um pouco mais para você tentar ter uma rentabilidade um pouco melhor. E mudou num prazo muito curto, né, Simeão? Mudou, mas ainda estamos aí num período de taxa Selic muito alta, né? Sim. A gente ainda está com uma taxa Selic de 13,2. E isso vai levar um tempo para que mude mesmo expressivamente, né? O Campos Neto falou que a tendência é que as taxas elas vão caindo meio ponto percentual, mas só o mercado vai dizer isso, só o Isso decorrer... e diverge um pouquinho com a inflação, que está com tendência de alta agora, né? Exatamente, exatamente. Tudo é uma avaliação nesse período até a próxima reunião do Copom.
Chegando lá, próximo à reunião, os relatórios que forem saindo, relatórios focos, né? Que dão esse parâmetro, eles vão mostrar para todo mundo, para todos os investidores, as pessoas que acompanham o mercado, né? Como é que está ali o mercado para saber se vai ou não cair, né? Que é sempre aquela curiosidade de todo mundo, né? E aí, cai ou não cai? No final tem uma projeção, mas não é uma certeza. No meio do caminho, tudo pode Exatamente. mudar. Olha, você aí, tira o escorpião do bolso, ou você que está investindo de forma amadora, olha quantas coisas, quantas possibilidades pode acontecer no mercado. E isso você consegue não cair em armadilhas através dos assessores da Manhattan Investimento. Vocês são Exatamente. acessíveis, né? Isso mesmo, Marcelo. Muito Né? acessíveis. A Manhattan, ela está aí, você pode pesquisar, qualquer cliente consegue acesso, né? A Sim, Manhattan está nas redes sociais, está no site da Manhattan. E você entra pelo site da XP, mesmo se procurar lá, você vai encontrar os assessores. como nós Tá falamos, no né? Google. Isso, Tá no uma Google cartela de Manhattan. 13 mil clientes e tudo mais. Exatamente, Não sei 13 mil quantos clientes. bilhões, Quase 5 bi sob custódia. 5 bilhões sobre custódia. Um Então, número bem é expressivo. muito expressivo, né? Bem expressivo. Isso é muito importante. E qual que é a mensagem que você deixaria para o pessoal que vai fazer algum investimento ou algum tipo de movimentação na bolsa para essa semana? Olha, para essa semana, na verdade, é a mesma mensagem da semana passada, né? Eu acho que o mercado, ele, como um todo, ele é volátil, né? Então, espere que o mercado ele tenha aí uma tendência de queda, né, nos últimos pregões, mas a gente vem notando também uma tendência de querer subir, né? O mercado está ali com informações no dia a dia que mostram que a tendência é que ao final do ano a gente mantenha aí os 120 mil pontos, né, na Bolsa. Então, é uma alta que a gente busca, né, E na virou, Bolsa. ficou tão simbólico, né, esses 120 mil pontos, né? É. Simbólico entre aspas, né? Porque é algo assim extraordinário. Mas sempre que quando abaixa dos 120 mil pontos, vira É notícia, que a já é a economista meta que a gente está falando. buscando já tem um tempo, né? É, Alguns especialistas precificavam a bolsa aí nos 130 mil pontos ao final do ano. A gente é um pouco mais conservador aí, precificando em 120, 125 mil pontos. A XP, os especialistas da XP já vêm precificando esses 125 mil pontos há um tempo já, né? Então a gente está aí nessa faixa mesmo. que bacana. E aí, Felipe? Praticamente é isso, Marcelo. E quando você investe em bolsa de valores, você tem que investir com estratégia. Você tem que saber o que você está fazendo. O grande problema das pessoas quando investem na bolsa é fazer de forma aleatória. Eu vou comprar essa ação porque alguém falou para me comprar, ou porque eu vi num site de notícia. Não, é investir com estratégia. Se você não conhece, não entende dos fundamentos, não conhece o valuation da empresa, procure um assessor. Aí você vai fazer com conhecimento, vai fazer da forma certa e a chance de erro é minimizada a quase zero. Então, quase zero. E o assessor, a assessoria, que é a Manhattan Investimentos. Isso aí. Onde que é o endereço da Manhattan? A Manhattan fica na Rua Eulália, ali atrás do Sesc, né? Nosso Difícil escritório milênio. aqui em Sorocaba, bem próximo aí de todo mundo. Fácil acesso ali também. E o contato? Contato você pode contar com o Felipe, com o Simeão, com o Luciano, com a Flávia, que estão ali sempre no escritório disponíveis para atender o cliente. Isso é muito Digitou bom. os nossos nomes na rede social, LinkedIn, YouTube, vai aparecer Felipe Felipe Momberg, Momberg, Simeão Simeão Júnior, Júnior. Luciano Martinez. Só jogar lá, Manhattan Investimento. E o que é legal é que vocês são chancelados pela XP, né? Isso aí. Credenciados pela Ancor, tá? Reconhecidos Aham. pela CVM, né? Traz credibilidade. Traz credibilidade e a gente, você não pode contatar um assessor que não seja credenciado, a uma corretora, né? E que não seja certificado pela Ancor. E um Bacana. dos diferenciais da XP hoje, querendo ou não, é a diversificação de ativos. Né? Quando você vai numa corretora, num banco, dependendo de qual for, você vai ter um ativo exclusivo daquele local. A XP não. Além da assessoria, né, exclusiva, tem essa questão aí da Da gama muito plataforma, grande. isso. Isso. Uma plataforma com muitos ativos de investimentos que não é exclusivo da XP. Investimentos de várias instituições. E é que legal, pega aquele cliente mais exigente ou mais exótico, você tem lá, tem uma para você, tem ativo tal, tem ativo Y, tem ativo X. E aí Isso aí. vai. Quero agradecer pelo nosso Obrigado a bate-papo. você. Toda vez que vocês vêm aqui é muito produtivo.
Meu Instagram, direct, bomba de perguntas, sempre sobre investimento. Eu vou mandando, ó, fala com o Simeão, faço contato do Felipe, mando aí, porque eu faço a minha parte de levar para vocês a informação através dos investidores da Manhattan Investimento. E se você tem dinheiro, tem condição financeira para fazer um investimento, vocês precisam conhecer a Manhattan Investimento aqui de Sorocaba. Certo? Certo. Obrigado, Isso aí, pessoal. Marcelo. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Ótima noite, Simeão. Ótima noite para Deus te você e para abençoe. todos também. Obrigado, Felipe Ótima Monberg. noite. Que Deus te abençoe. E o programa Eu Sou Marcelo Lucas volta já já.